Este programa é livre para todos os públicos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar. Palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentar, mas eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e cantar mais uma vez, minha irmã, essa canção que particularmente eu escutei hoje, mas tão abençoada. Nada pode resistir ao nome de Jesus. Nada. Nem quando nós esquecemos de Deus, como diz o salmista. Nada pode resistir ao poder de Deus. Mas eu e você vamos nos apropriar desse início dessa canção como nossa oração. Porque o quem poderá resistir precisa ser primeiramente eu e você. Eu sou esta pessoa que não posso resistir, mas que tenho que, ao contrário do jovem rico, me abandonar nas mãos de Deus. Cantemos mais uma vez. Quem poderá resistir o poderoso nome de Jesus? O que poderá resistir? O que poderá resistir o poderoso nome de Jesus? Sim, Senhor, eu peço hoje, nesta noite, que o nosso coração seja provocado por esta canção, que ilumina o que é a liturgia da palavra. Que o nosso coração possa hoje ser marcado com uma
bela de uma cicatriz, mas esta cicatriz que nos faz sempre nos lembrar do nome do Senhor Jesus, das maravilhas que Ele tem realizado e continua a realizar em nossa vida. Cante mais uma vez, você que é marcado na alma por este Deus maravilhoso. Quem poderá resistir? Resiste o poderoso nome de Jesus. De Jesus, o que poderá resistir? Resiste o poderoso nome de Jesus. Cadeias se abrirão, muralhas cairão, povos se renderão ao nome de Jesus. Milagres surgirão, multidões se alegrarão ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus tudo é possível. Ao Deus do impossível, e para aquele que crê pela sua fé, e para aquele que crê pela sua fé, Ele honrará. Para fecharmos, tudo é possível ao Deus do impossível, e para aquele que crê pela sua fé, o impossível Ele fará. O impossível Ele fará. Meus irmãos, veja que beleza, e Deus abençoe a inspiração que Deus vos deu. Deus, Ele fez, Ele realizou na nossa realidade aquilo que para nós seria impossível. Desde o pecado de Adão e Eva, nós estávamos condenados, que é o pecado da origem. Mas o Pai, enviando os seus profetas, depois Ele envia o seu próprio Filho. E retoma o que São Tomás de Aquino nos diz: o Deus do impossível, Ele venceu a morte na cruz e ressurreição. Ele venceu o inimigo na cruz. Ele venceu o pecado na cruz. Mas existe, diz São Tomás de Aquino e tantos outros santos, um inimigo que esse a todo momento Deus quer contar conosco para vencer diariamente. Ele já nos resgatou, já nos salvou, mas Ele nos deu o maior poder que o ser humano pode ter, que até Deus respeita, que é a tua consciência e liberdade. Esta mesma consciência e liberdade que levou esse jovem rico aí ao encontro de Jesus e perguntar para o Senhor: o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Esse questionamento do jovem rico precisa estar reavivado dentro de nós. Por quê? Para que nós não caiamos no erro que o mundo tem caído, de achar que a sua vida, ela se realiza aqui na terra, ela termina aqui na terra, e tudo o que você tem que fazer é aqui na terra, nessa existência passageira, nessa pausa restauradora, como eu disse uma outra vez, que nós lemos numa das jaculatórias para
começarmos a missa no ofertório. Nossa vida uma pausa restauradora. Por que pausa? Porque a minha existência da concepção, ali no ventre de minha mãe, até o momento que eu der o último respiro, é o tempo que Deus está nos dando para restaurar-nos, tirando as manchas, os erros, o egoísmo, o individualismo, a autossuficiência. E olhando o jovem rico hoje, o apego a si mesmo e às suas riquezas, para que a gente, no momento que partimos para o encontro definitivo com Cristo, nós possamos estar sem mancha, ou seja, sem nenhum pecado, e aí sim adentrar a vida eterna. Portanto, precisa estar reavivado dentro de mim, de você, dentro dessa quaresma de São Miguel Arcanjo, o desejo de saber o que devo fazer cada dia, cada momento, em cada atitude, em cada palavra, o que devo eu fazer, em cada pensamento, na imaginação, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna. Isso precisa estar vivo em nós, em tudo que fizermos, em tudo, porque, meus irmãos, o Deus do impossível realizou outra maravilha que nos diz o catecismo da Igreja Católica. Na sua ascensão, Ele nos reconciliou com o Pai. O que Eva e Adão quebraram, a amizade, na sua ascensão ao céu, Ele nos reconciliou com o Pai. Voltamos à amizade que havia naquele jardim. E aí a liturgia vai nos mostrar o primeiro passo para que nós possamos manter reavivados esse sentido de que a nossa vida é para a eternidade. Diga para o teu irmão aí ao lado e fale o que você hoje sofre. Fale para ele o que você hoje está sofrendo, melhor dizendo, vai passar. Como diz o mineiro, diga para ele: ô bobo, a tua vida é para o céu. Alegre-se, a sua vida é para estar eternamente com Deus. Alegre-se. Por isso o primeiro passo já nos mostra no Evangelho que o jovem rico, ele não foi querer saber da vida eterna em fontes erradas. Ele não foi querer saber da vida eterna em invocar mortos. Ele não foi querer saber da vida eterna em lugares aonde não amam a Virgem Maria. Ele foi na fonte certa. Ele foi na fonte que nos garante, que nos disse, no diálogo dele com Marta, quando o irmão de Marta, Lázaro, havia falecido, e Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele foi direto para aquele que venceu então a morte, como já o disse, Jesus Cristo. A coisa mais bela que nós podemos hoje olhar para nós e dizer é: eu estou no lugar certo para saber como chegar até a vida eterna, na igreja que Cristo instituiu e que Ele se faz presente na Eucaristia. Pode aplaudir isso. Você está no lugar certo. Mas percebam, nesse passo de ir ao encontro do lugar certo, com a pessoa certa, que é Jesus, na sua igreja, São Marcos, comentando esse mesmo texto, essa mesma passagem do jovem rico, vai dizer que Jesus olha para aquele jovem e Ele o ama. Minha gente, nesta noite Deus está olhando para você. Ele está te amando. A você que nos acompanha pela TV Canção Nova, o Senhor está olhando para você. Mas o olhar dele é um olhar já lhe envolvendo no amor. Porque a primeira carta de João
capítulo 4, versículo 16 diz: Deus é amor. Então Deus te olha com amor. Deus amou aquele jovem que buscou querer mergulhar mais na vontade de Deus. Deus olha para você que chegou cansada, talvez com a tristeza de ver a sua casa não caminhando como você gostaria que estivesse caminhando em Deus. Deus olhou para você, está olhando para você que talvez passou momentos de decepção com pessoas, no trabalho, na rua, e Ele está te amando, porque aquele jovem rico, ele poderia ser rico de bens materiais, mas ele também tinha o seu cotidiano, como todos nós temos, como muitos de nós passamos, com situações que querem nos roubar, querem nos fazer adormecer, nesse sentido da vida eterna. Mais adiante, nós vamos ver agora a leitura, Deus falando para Ezequiel: olha, eu vou tirar de você aquilo que mais te encanta, como um mal súbito, morte. E depois, no final desse texto vai dizer: existe aqueles que são aquelas pessoas que vão estar à parte. E olha que lindo, esses não passarão pela morte, não verão a morte, mas verão a ação de Deus. Esse aqui é o segundo passo de nós mantermos vivo esse desejo de céu, que tantos santos trouxeram no seu coração durante toda a sua existência. E saber procurar no lugar certo. Nós somos aqueles que por muitas vezes contemplamos tantos mal súbitos. Olha a pandemia, que continua, não acabou. Quantos de amigos, talvez parentes, ou simplesmente o noticiário dizendo de tantas pessoas que já não estão mais em nosso meio. Mas nós somos aqueles que o Senhor preservou. Nós somos aqueles que o Senhor guardou. Para quê? Para que nós possamos ver, ouvir a ação dele neste mundo. Então, não a morte, porque Deus não quer a morte de ninguém, e a morte não entrou porque Deus desejou, mas entrou por causa do pecado de Adão e Eva. Isso é muito importante nós sabermos, nós temos claros. Não é Deus querendo que as tragédias que acontecem em nossa vida seja um agrado dele, pelo contrário. Mas Ele nos separa para que nós contemplemos a ação dele. E como que Deus age nesses momentos? Na medida em que nós procuramos ir ao encontro dele, mesmo no momento de dor, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos levanta. Quando muitas vezes nós derramamos lágrimas de não ver a nossa família unida, mas por muitas vezes desunida, Ele nos coloca de pé. E aí, a beleza dos anjos, esses seres espirituais que servem a Deus, mas que quando são enviados, por isso chamados anjos, Ele vem nos auxiliar. E mesmo quando nós nos deixamos nos abater pela tristeza, pelas tristezas externas, o Senhor está sempre nos colocando um anjo para nos colocar de volta no caminho, para levantar-nos. Anjos esses, o anjo da guarda que Deus nos deu, mas também os anjos daqueles corações que rezam por nós, daqueles corações que Deus coloca no nosso caminho, que talvez nem nos conheciam, mas Deus faz chegar com uma palavra, e ali você recobra a esperança, a fé.
Então a ação de Deus diante da dor, esse texto quer nos mostrar de Ezequiel, é a ação de levantar o seu povo. Porém, as pessoas sempre perguntam, mas por que Deus permite tal realidade? Repito, não é um querer de Deus isso em nossa vida, mas quando Deus permite, Ele permite para que nós saiamos das ilusões que nós criamos. Porque veja, esse texto de Ezequiel está dizendo: vou tirar de você o encanto de seus olhos. Que encanto é esse que Deus está se referindo? Não é o encanto das coisas boas, mas é o falso encanto. São as ilusões que nós, sem percebermos, vamos criando. E é fato, meus irmãos, quando nós trilhamos a nossa vida pelas ilusões, nós só colhemos vazio. Dá uma olhada no mundo que nós vivemos e veja como que o homem, depois de uma pandemia, ter, graças a Deus, cessado tantas mortes, as pessoas parecem que já se esqueceram, e voltou as brigas, voltou o egoísmo, voltou o individualismo em tantos corações. Então, por muitas vezes, Deus nos tira o encanto, no sentido de permitir tal realidade, para que a gente desperte e entenda: o único encanto de nossa vida deve ser somente Jesus Cristo nosso Senhor. Diga comigo: o único encanto da minha vida, que eu devo fascinar-me, deva ser Jesus Cristo. Uma vez, num dos retiros, um padre dizia: olha, aquilo que você muito está falando, com certeza é a sua riqueza. Minha gente, percebam quando nós estamos apegados a coisas, que agora nós voltamos para o Evangelho. Depois que Jesus fala para o jovem rico: olha, viva os mandamentos. Ele disse: todos eles eu já vivo, o que mais devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus percebeu que aquela alma, aquele coração, ele desejava mais. Mas ainda que ele tenha manifestado esse querer, quando Jesus diz: pegue tudo que você tem, vende, dê aos pobres, depois vem e siga-me, aquele jovem abaixou a cabeça, e diz o texto de Mateus, triste ele foi embora. Aqui vem uma segunda resposta do porquê Deus permite. Não que Ele queira, mas Ele respeita a liberdade dos homens. Porque Deus, ao permitir, Ele quer que nós não mais caminhemos numa via de falsas alegrias. Porque tudo que é falso, nós já sabemos. Chega uma hora que a cortina cai e a gente se depara com a verdade de tantas pessoas que nós afastamos pelo nosso orgulho, de tantas pessoas que nós machucamos. Deus não quer isso. Então Ele permite para que a gente desperte e comece a perceber que quando nós amamos a Deus, somente assim nós nos tornamos capazes de amar o nosso próximo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, somente assim nós nos tornamos capazes de sermos generosos de coração. Esse jovem foi triste, embora da presença daquele que é a fonte, porque ele deixou seu coração amar mais as coisas que ele queria do que aquele que o fez. Olha que terrível, amar mais as coisas que ele queria do que aquele que o criou. Quantas vezes nós podemos cair nesse erro? Por isso o Senhor, Ele vem nos mostrar, e aqui a gente finaliza. Deus nos permite, terceira e última resposta para o porquê que Deus permite algumas situações difíceis em nossa vida, para que a gente não caia no erro de jogar a nossa vida no vazio, mas para que a gente possa entregar a nossa vida naquele que nos enche da presença dEle, que nos enche no sentido de nossa vida,
E o sentido de nossa vida é exatamente a pergunta daquele jovem rico: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O sentido da minha e da sua vida é para a vida eterna.